pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 o pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Ora, palminhas para o time e para a Vanessa. Cidália, faz favor de fazer o prece. Liga o micro, se faz favor. Obrigada. Vou começar de maneira diferente daquilo que se tem dito, sem começar. Espero que não leve a mal, mas vai tudo parar ao mesmo. Ora, sossegamos os nossos corações. Minhas irmãs e irmãos, vamos olhar para os nossos corações e mantê-los calmos, serenos. Vamos levar os nossos pensamentos ao alto, onde está Deus Pai, o nosso Criador, e o nosso irmão maior, Jesus. E vamos pedir a sua bênção para todos, nós que estão nesta plataforma, e também a quem não está. Porque Deus quer amor, ver os seus filhos bem. Vamos pedir-lhes as bênçãos para o Filipe, o nosso mentor, abençoado agora. E ele fez e faz o que está a fazer. Por muitos de nós, pedimos também a Deus Pai e a Jesus que cada prece que fazermos nos ponha as palavras certas na nossa boca. Nos dê sempre a força, a vontade e a fé de seguirmos os passos de Jesus. E assim, Paizinho, vou terminar a peça. Que todos nós fazemos com amor e muita fé. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada, Jesus. E a todos os espíritos de luz que todos os dias estão conosco. E assim vamos dar início aos nossos estudos. Assim seja, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Cidália. Deixem-me só dar aqui um destaque. Ora,
Acho que está cá para todas as pessoas. Muito bem, então nós hoje vamos entrar na parte da metodologia do NEP e vamos aprender, vamos tirar dúvidas, porque há um método subjacente ao estudo, não é? Portanto, nós temos uma metodologia para ser aplicada e é, de facto, muito enriquecedora para todos. Então, vou começar por partilhar aqui, dar só aqui um princípio, uma ideia principal. Portanto, nós vamos fazer duas sessões portanto, as próximas duas sessões. Vamos ter uma aqui para esta parte mais técnica do estudo e, se houver tempo, começamos já para a próxima semana a fazer uma primeira abordagem com o estudo ao capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Daqui a 3 semanas vai cá estar connosco a fazer um estudo do versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, o Aloísio Elias. O Aloísio Elias é uma pessoa, é um colega brasileiro que tem muita experiência no estudo miudinho, e o nosso estudo também vai ser este tipo de estudo miudinho, ou seja, nós não estamos preocupados com o tempo, estamos preocupados em esmiuçar o conteúdo moral, o que é que cada personagem do Evangelho traz em si, o que é que cada versículo quer dizer, porque isto é uma experiência que nós vamos, isto é uma viagem dentro de nós mesmos que nós vamos fazer, e a coisa mais bonita que a gente pode fazer é a viagem dentro de nós mesmos. Sabem porquê? Porque vamos encontrar exatamente o Cristo em nós, e isso é a coisa mais rica que cada um de nós pode ter, encontrar o amor dentro de si. Então, portanto, nós hoje vamos falar mesmo da parte metodológica de como fazer. Se houver muitas dúvidas, podem colocá-las à vontade. Se não se fizer, se uma sessão não chegar, fazemos duas só para a parte da metodologia. Depois vem o Heloísio e a gente começa de princípio. Portanto, nós não nos preocupamos com o tempo. Eu quero que isto fique bem claro, porque parece que estamos a andar muito devagar, mas não. É mesmo para degustar, e o estudo é de 2 horas, mesmo para dar a oportunidade às pessoas para falarem e para a gente sair daqui todos mais enriquecidos, está bem? Posto esta introdução, vamos lá partilhar aqui um PowerPoint que eu tenho aqui preparado. Deixem-me só ver aqui. Que eu ainda tenho que me ajustar aqui. Ok, partilhar aqui. Ok, vem bem o slide, o PowerPoint. Fantástico, não é por causa com o Evangelho, anda pinta. Bom, então, vamos falar então aqui da metodologia. Esta ideia do estudo do Evangelho minucioso é uma ideia que não é nova. Portanto, isto já vem de há longo tempo, Na literatura espírita está aqui neste livro, Na Renúncia, que é um livro, num dos romances de Emmanuel, em que há um espírito chamado Alcione que é uma aprendiz, não é, do Evangelho, de uma das encarnações de Emmanuel, que é o Padre Damiano. Então lá ela vai dizer que várias coisas sobre o estudo do Evangelho, e entre outras ela diz que não raras vezes uma noite, um versículo não chegava para uma noite de estudo, ou seja, tal era o conteúdo espiritual, tal era a profundidade com que se consegue chegar só com o versículo do Evangelho. E nós vamos procurar ter essa abordagem ao Evangelho. Nós poderíamos escolher do estilo, escolhíamos uma perícope, e uma perícope já vos vou dizer o que é, ou seja, escolhíamos um título, uma passagem evangélica, nós fazíamos aqui a nossa interpretação
e cada um fazia a sua interpretação, e o texto também era, o estudo também era enriquecedor, porque qualquer estudo em torno do Evangelho é sempre enriquecedor. Mas a ideia é nós, de facto, aprofundarmos o estudo, e aprofundarmos porque o estudo aprofundado também nos dá profundidade dentro dos nossos sentimentos, e é isso que é efetivamente rico para nós, é nós percebermos em profundidade quem nós somos, percebermos em profundidade os textos, porque os textos não são sagrados à toa, não é? Portanto, Jesus fala de contextos e fala de ensinos que se aplicam à data em que eles foram preferidos, mas também à data de hoje, porque os ensinos do Cristo são imperecíveis, ou seja, são imortais. Os ensinos do Cristo são para o espírito imortal e não para as civilizações do mundo, ou seja, não são textos de há 2000 anos atrás, são textos de há 10.000 anos para a frente. Porquê? Porque é a sublimação do sentimento, e isso é que faz toda a diferença quando somos espíritos mais adiantados. Então, ela depois vai dizer aqui esta frase que é de lapidar, que é uma frase que é, no fundo, um jargão para o nosso estudo. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Muitas vezes nós ligamos-nos à espiritualidade ou aos textos apenas pela rama, ou seja, ficamos a conhecer o livro dos Espíritos, ficamos a conhecer a codificação espírita, ficamos a conhecer os trabalhos, mas será que nos envolvemos emocionalmente? Será que sentimos a vivência do Espiritismo? Será que meditamos sobre a nossa reforma íntima? Será que efetivamente vivemos a mensagem do Cristo na nossa vida? Então, há um caminho a ser feito. Jesus, na questão 625 do Livro dos Espíritos, diz lá, Jesus modelo e guia. Mas como é que nós podemos modelar alguém e seguir alguém se não o conhecemos? Fica difícil, não é? Portanto, é quase paradoxal, não é? Portanto, temos que conhecer, estar em familiaridade com os textos. Vocês reparem, nós vamos ler o texto. Se a gente ler um texto hoje, amanhã, quando o lermos, ele já está mais familiar. E à medida que vamos estando com ele, garanto-vos que no final do estudo desta perícope primeira, nós vamos ver a diferença do conhecimento que temos hoje para depois, no final. Assim Deus nos ajude a atingir esse objetivo. Portanto, há um processo. Primeiro conhecer, depois meditar sobre os conhecimentos, depois senti-los, trazer para o coração e depois vivê-los. Portanto, aquilo que é proposto é nós nos envolvermos com os personagens do Evangelho, nós trazermos, aprendermos com elas, o que é que elas têm de bom, o que é que elas têm de menos bom, o que é que há de menos bom nelas em mim, o que é que eu me identifico tanto com esta personagem, uma personagem que é mais corajosa, outra que tem medo, outra que está insegura, outra... E é essa abordagem que eu quero que a gente tenha aqui. Seja de nós nos projetarmos, fazermos uma viagem aos locais, fazermos uma viagem aos mundos íntimos das personagens, e isso é que é, de facto, fabuloso. Então, neste livro, portanto, este livro é de um senhor chamado Honório Abreu, que fundou um centro espírita chamado Grupo Espírita Emmanuel, em 1957, e resgatou este estudo no movimento espírita brasileiro. Ou seja, esta passagem de Alcione no livro Renúncia vem trazer o quê? Vem trazer uma abordagem minuciosa ao Evangelho. E este senhor, este Honório Abreu, no qual há um NEP, Honório Abreu, que foi o grande mentor do Haroldo Dutra Dias, do Simão Pedro Lima, do Wagner Gomes da Paixão, todos esses grandes divulgadores da doutrina espírita hoje em dia foram beber desta fonte. Então o que é que aconteceu? Lá neste centro espírita criou-se este estudo minucioso que em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, no Brasil, é muito conhecido, e depois disso abriu caminho
Para quê? Para que esta linguagem de aproximação ao estudo do Evangelho fosse, de facto, desenvolvida. Muito inspirada, por quê? Por causa dos comentários do Emmanuel, ou seja, das psicografias do Chico Xavier, que ali em 1945-46 começa a psicografar a série Fonte Viva, né? E esses conjuntos de textos começam a quê? Emmanuel começa a psicografar, ou o Chico começa a psicografar, interpretações aos versículos do Novo Testamento, que era uma coisa que não havia até então na doutrina espírita. Então, a codificação dá-nos um corpo doutrinário, dá-nos elementos interpretativos. E Emmanuel vem resgatar esta questão do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Okay? Portanto, e neste Centro Espírita, o Grupo Espírita Emmanuel, dá-se então este estudo mais minucioso do Evangelho. Então, qual é que é a metodologia proposta neste estudo minucioso? É nós, primeiramente, fazermos uma contextualização. Ou seja, fazendo uma contextualização como? Fazendo perguntas ao texto. Então, a primeira fase do texto é primeiro o quê? Primeiro fazermos uma leitura. Uma primeira abordagem. É como se fosse um estudo por camadas, digamos assim. Nós temos uma camada superficial. E o que é uma camada superficial? É nós compararmos os textos, imaginando, fazemos primeiro uma leitura, não é? Portanto, isso é a primeira abordagem. Primeiro fazemos uma leitura, lemos o texto. Lendo o texto, eu pergunto, então, mas o que é que eu entendi daqui? Entendi muito pouco, não entendi nada. Tenho que ler outra vez. Ora, eu acho que entendo, ou eu não percebo absolutamente nada, ou o que é que eu posso perceber daqui, o que é que eu entendi. Ou seja, fazermos esse movimento íntimo de nós, porque a gente ao princípio não vai entender nada, ou vamos entender muito pouco. Mas isso já é uma primeira abordagem que cada um de nós tem que fazer ao texto. Ok? Portanto, isso é o primeiro passo. Depois, nós vamos fazer o quê? Vamos tentar perceber e encadear este raciocínio, que é fazermos então perguntas ao texto. A primeira pergunta que se pode fazer é o quem. Quem é que está na passagem? Quem são os personagens? É Jesus? É um fariseu? É um saduceu? Jesus está a falar com quem? Está a falar com um discípulo? Quem é o discípulo? É Pedro? É João? É Tiago? Estão a ver? Portanto, é Pilatos? É Herodes? É Caifás? Quem são? Quem é que está inserido? Okay? Porque as personagens têm vários posicionamentos espirituais. É? Nós somos espíritos imortais, não é? E temos todas posições espirituais diferentes, correto? Então, as personagens estão muito ligadas com esta questão espiritual. Mas eu vou passar as perguntas e depois já vou trazer a explicação destas perguntas, está bem? Isto estamos só a procurar refletir. Depois, outra pergunta é onde? Onde é que está a acontecer a passagem? É no Mar da Galileia? É em Jerusalém? É na Judeia? Onde é que é? Há mar? Há terra? É num monte? É num vale? É numa planície? Tudo isto tem alta simbologia espiritual para nós extrairmos conteúdo moral. Estão a ver? Portanto, segundo passo, onde? Terceira, quando? Quando é que foi? Foi de manhã, de tarde, à noite? Foi ao final da tarde? Foi enquanto acontecia alguma coisa? Foi depois de alguma coisa? Foi antes de alguma coisa? Portanto, estas dinâmicas ajudam-nos bastante. E reparem que nós estamos só a aproximar-nos ao texto, ok? Portanto, estamos só a fazer uma aproximação estratégica. Ok? Portanto, isto é pôr-nos a refletir. Ok? Depois, como?
como é que está a acontecer a passagem? Estão a falar? Estão a andar? Estão a sair de algum lado? Estão a entrar em algum lado? O que é que está a acontecer? Como está a acontecer? Por que é que está a acontecer? Está na sequência de alguma coisa? Portanto, estas análises são análises superficiais que nos ajudam a ter, no final de responder estas perguntas, já um panorama completamente diferente daquele que tínhamos quando fizemos a leitura. Correto? Pronto. Então agora vamos resgatar as ideias do Honório. Vamos resgatar as ideias do Honório relativamente a estas 4 perguntas, tá bom? E depois vamos avançar mais um pouco. Vamos lá. Então eu tenho aqui preparado, onde é que eu tenho isto? Tenho aqui. Olhem o que é que o Honório diz. Quem? Estão todos, conseguem ler? Pronto, então vamos ler em conjunto. Quem? São os personagens do texto que chegam até nós proporcionando-nos condições de identificá-los ou não em ângulos da nossa personalidade. Olhem aqui o Honório. Portanto, projetando nas personagens ângulos da nossa personalidade. O que é que isto quer dizer? Como é que depois nós vamos fazer as nossas reflexões, que é isso que vai fazer toda a diferença? Eu, por exemplo, estou a ver um fariseu, né? Um fariseu que está sempre a julgar a mensagem do Cristo, é uma pessoa orgulhosa. Eu vou refletir em mim, né? Quando é que eu tenho sido orgulhoso? Ou vejo no outro, aquela pessoa tem este perfil e tal e qual, este fariseu que aqui está a dizer estas coisas, é mesmo o meu tio Joaquim, ou mesmo a minha irmã Lúcia. Nós projetamos, mas também pode ser projetado em nós. Quando é que eu me irritei desta maneira, como esta personagem está a fazer assim? O quão escravo eu fui por causa de me ter comportado assim. E aí as personagens começam a ecoar em nós. E aí o Evangelho começa a vir para a nossa vida e para o nosso coração. Faz toda a diferença. Vamos lá continuar com o Honório. Por exemplo, fariseus, saduceus, escribas, cegos, paralíticos, surdos, coxos, mortos, ou ainda um Nicodemos, um Zaqueu ou um jovem rico. Então, todas estas personagens têm alta simbologia espiritual, ok? E é com elas que vamos aprender. Incorporando-nos às figuras do próprio texto, habilitamos-nos a detectar em nós próprios padrões ou atitudes de ordem positiva ou negativa que lhes são peculiares. Vejam bem isto. É fantástico. Características positivas ou características negativas que são peculiares às personagens, mas que também são peculiares a todos nós. A nos sugerirem implementação de recursos ou mudanças de base nas profundezas da alma. A partir daí o texto vivifica. E aqui é que é espetacular, porque começamos a conhecer, a meditar, a sentir, para depois começarmos a viver. Pela autoanálise e na aplicação do conhece-te a ti mesmo, levantamos caracteres peculiares àqueles personagens e que podem ou não estar presentes em nossas intimidades, tais sejam hipocrisia, extremismo fanatizante, conhecimento não acionado, cegueira, paralisia, surdez. Portanto, tudo isto está em nós. Portanto, a ideia principal relativamente aqui às personagens é o espelhar das características psicológicas do caráter das personagens em nós, ok? Portanto, até aqui as coisas estão claras? Está tudo a andar? Não estão a ficar já assustados? Não? Então preparem-se. Ok, então agora vamos ao onde. Vamos andar aqui. Onde? Onde é que isto aconteceu? Onde é que está a acontecer? Onde? Vamos ver o que o Honório diz relativamente a isto. Lugares e ambientes, o mestre definia acontecimentos em locais didaticamente escolhidos. Vejam bem que
os locais das ações da vida do Cristo são didaticamente escolhidos. Portanto, nada é ao acaso. Nem na nossa vida, nem na vida do Cristo. Portanto, nada é ao acaso. Portanto, nós temos que ir à procura para reter. Jerusalém, Jericó, Samaria, Galileia, Tiro, Sidom, Cesareia de Filipe, Monte, Sabedoria, junto ao caminho, Tiberíades, Vinha. Olhem o que ele diz. São regiões ou ambientes presentes na extensão territorial da nossa alma. Ei, é fantástico. Onde é que este homem vai buscar estas coisas? Então são ambientes íntimos em nós. São locais íntimos em nós. A definirem moradas ou estado de espírito ante introjeção das citações do texto sobre análise. Então agora vejam a simbologia por detrás de Jerusalém. Mente voltada aos padrões superiores da vida. Qual é que é a simbologia por trás disto? Onde é que estava o templo em Jerusalém? Oh, já disse a resposta. Onde é que estava o templo? Em Jerusalém. Né? Então é que tem a simbologia de cidade da luz, é onde está o templo. E qual é a geografia de Jerusalém? Qual é que é a geografia? É num cume. Então o nosso caminho para Deus é como? É ascensional. Então, do ponto de vista simbólico, a subida para por causa disto é que, por exemplo, a parábola do bom samaritano, o samaritano subia para Jerusalém e os levitas e os sacerdotes desciam de Jerusalém. Reparem, posicionamentos espirituais. Quem é que ajudou aquele que estava no chão? Foi o quem? Foi o samaritano. Porquê? Porque, do ponto de vista espiritual, ele estava a dirigir-se para Deus e foi por isso que ele o ajudou. Estão a ver? Portanto, há toda esta simbologia por detrás dos lugares e dos locais. Portanto, muito interessante. Jericó. Cultivo de interesses materialistas ou transitórios. Samaria, posturas dogmáticas ou intransigências. Galileia, simplicidade. Portanto, tudo isto, e depois perguntam, Filipe, então, mas como é que tu sabes isso? É pelas características da própria cidade é que vamos conseguir retirar o quê? A simbologia dela. Pelo que está nela, pelo simbolismo dela. Reparem, a Galileia, quem é que habitava a Galileia? Pescadores, lavradores, pessoas simples, pessoas humildes. Então as características dos locais são o quê? São características de um grupo de mentes. Porque as cidades são feitas de quê? De casas. E as casas são feitas de quê? São moradas. Então moradas, as casas são mentes e as casas também podem ser corações. Então uma cidade, quando se refere a uma cidade, não é um conjunto de cidade de casas físicas, mas é de mentes. E é toda esta simbologia que está por detrás disto. Eu estou só assim a dar uns cheirinhos, que é para a gente se entusiasmar também um pouco, não é? Portanto, nós vamos saber isto tudo, ok? Bom, então, Tiro e Sidom, desconhecimento dos padrões reeducativos mais avançados. São exemplos de moradas de trânsito ou de maior duração que costumamos escolher nas reencarnações. Monte, eleger momentos de elevação do espírito. Por isso é que Zaqueu subiu ao quê? Subiu ao sicômoro. Porquê? Elevou-se espiritualmente. Por isso é que o Cristo vai falar das bem-aventuranças aonde? Em cima do monte. Porquê? Porque fala das verdades espirituais e é em cima do monte que ele transmite o quê? Pensamentos e sentimentos elevados. Muito bem. Recebedoria. Acomodação de pontos de culto e de egoísmo costumaz, utilização viciosa de serviços dos outros para si, junto do caminho próximo ou ainda fora dos valores espirituais. Portanto, toda esta simbologia tem que ser depois descodificada para a questão espiritual. Não se preocupem porque este material está tudo disponível para todos, está bem?
nem que eu depois possa, se calhar é mais fácil eu colocar isto lá no grupo do WhatsApp, para depois vocês darem uma vista de olhos se quiserem, está bem? Mas isto vai ficar tudo disponível, porque isto agora ao princípio é bom de a gente reter esta informação, porque ajuda-nos depois a interpretar. Muito bem, então vamos... já foi o quem, como... Não, o como... Já foi o quem e o onde. Agora vamos ao como. Como? A resposta vem com os verbos do texto. E também é gramática. Estou desgraçado com isto. Pois é. Olha, então a resposta vem com os verbos do texto. Para o que devemos atentar ao tempo, modo, pessoa a transmitir uma mensagem com exatidão, com propriedade. Saiu, viu, assentado, subindo, parando, pescar, correndo, caminhando. Exemplos. Jesus viu a turba. Jesus viu a turba. Então, mas está bem, viu a turba e então? Pois, só que este ver não é apenas ver com os olhos físicos, biológicos. É um ver espiritual. E que ver espiritual é este? Podemos refletir sobre quê? Sobre visões de mediunidade, podemos refletir sobre dupla vista, falada por Allan Kardec, que é um ver um espírito, ou seja, ver uma necessidade espiritual, ver um sofrimento espiritual da multidão. Porque é que Jesus, no meio de tanta gente, convocou os discípulos e não convocou outros? É uma boa pergunta, não é? Porquê? Porque neles estavam o quê? As características espirituais, e estava o terreno preparado para quê? Para serem chamados. E nós vamos ver isto, as características da multidão, as características dos discípulos, que é para ver nós mesmos em que posição é que estamos. E o que é que havemos de fazer para nos tornarmos apóstolos. Okay? Então, às vezes, pessoas que estão assentados pode ter várias interpretações. Pode ser uma posição de equilíbrio, de estabilidade, mas também pode ser uma posição de inércia. Deitado pode ser uma posição de inércia ou pior, portanto, uma posição de já estar morto para a vida. Estar paralítico é o quê? Estar paralítico não é apenas uma patologia física, é uma patologia espiritual, daquele que não sai do mesmo sítio, daquele que não consegue andar. Cego não é apenas uma cegueira física, é aquele que não consegue ver e enxergar o amor. Então vejam, estamos tramados com isto, né? As coisas que a gente vai ter que saber. Pronto, mas isto é só para vos dar assim um cheirinho, né? Das coisas magníficas que são o Evangelho para nós. Bom, então, posturas operacionais, saindo, vendo, chegando, subindo, parando, ou seja, ação. E nós vai ser muito interessante, vamos ver o Cristo sempre em ação, nunca parado. Está sempre em andamento, porque a vida ocorre no movimento. A tal história do burro velho não aprende línguas, temos que tirar isso do nosso discurso obrigatoriamente. Está bem? Portanto, todos podemos sempre aprender e crescer, porque só assim é que a vida acontece. Então, atitudes, gestos, residem também nos vocábulos que definem tais posições, inclusive os substantivos, advérbios, adjetivos, elementos de maior importância e devidamente dimensionados em seu sentido espiritual, oferecem as mais notórias sugestões para o processo reeducativo. Muito bem, vamos então aqui ao quando. Esta parte é assim um bocadinho mais densa, mas depois na prática vai ser melhor. Quando? Tempo, circunstância, os momentos em que se operam os fatos ou as orientações oferecidas pelo mestre estão sempre envolvendo ângulos relacionados com o tempo, abrindo perspectivas de registros importantes para o espírito. Dia, momento de claridade interior e discernimento. Luz, dia.
Treva, noite. Filipe, eu não te estou a ouvir. Então, está-me tudo a ouvir ou não? Tenho que pôr um bocadinho mais alto. Isto já tem a ver aí com o seu aparelho, ó Cidália. Noite. Às vezes cultivamos a treva da ignorância e nos acomodamos. A viver uma grande noite, uma pessoa a viver uma grande noite, uma pessoa que está num grande sofrimento, está numa grande prova de vida. Tarde. Momento em que se completam estágios, períodos, provas ou tempo concedido. Há uma expressão que é muito o final da tarde. O final da tarde é que é um final de um ciclo. E a vida é feita de ciclos. Semanas, meses, estações. Portanto, tudo isso são ciclos. Ciclos espirituais. Logo, a decisão de atitudes sem delongas ao abraçar determinadas indicativas. Portanto, é urgente. Não é? Aquele tipo de atitude é urgente que nós a tomemos. Portanto, estas posições todas. Naquele dia, momento propício de cada qual é entendimento a tempo certo. Depois disto, sequência de factos sem amarras com a retaguarda. Inverno, frases de dificuldades. Sábado, fim de etapa, momento de aflição. Portanto, isto é apenas para nos dar aqui um cheirinho da parte interpretativa. Mas isto já é matéria para uma fase mais adiantada, ok? Para já, nós vamos retirando alguma informação consoante as nossas capacidades. E é isso que constitui esta primeira fase. Então, se pudéssemos dizer aqui um passo a passo para o nosso entendimento, nós vamos começar o estudo com uma prece, portanto, como já fizemos, como é habitual. Vamos tentar sempre, portanto, agora não temos resumo para fazer, mas vamos tentar sempre fazer um resumo da matéria passada, ou seja, dos pontos fundamentais que demos no estudo anterior. Vamos fazer sempre uma leitura, né? Uma leitura obrigatória do texto para que haja para que estejamos todos aqui em sintonia. Depois então vamos fazer esta contextualização, ou seja, nós por defeito vamos fazer o quê? Vamos fazer um estudo de uma semana que vai dar para a contextualização e depois todos os outros estudos são para versículo a versículo iremos retirando pérolas. Ou seja, nós estamos aqui, há algumas recomendações de pesquisa que vão ser dadas e depois, portanto, o nosso estudo aqui vai ser um momento de reflexão, de tertúlia, ou seja, cada um traz um pouco de si, da sua experiência, daquilo que entende e, portanto, vamos falar sobre o versículo em causa de estudos que alguém possa ter feito ou de algumas referências que algum possa ter trazido. Portanto, o espaço aqui, nós podemos fazer um resumo do trabalho que vamos realizando, mas é para nós irmos refletindo uns com os outros, cada um vai levantando uma mãozinha se quiser falar, portanto é para fazermos aqui uma conversa de amigos que refletem sobre o Evangelho, está bem? Portanto, isto é o estudo. Agora parece um bocadinho complexo, muito... É assim, eu não quero que isto se torne um estudo académico, estão a ver? Quero que a gente desfrute do Evangelho, estão a ver? Mas também, porque eu depois tenho este problema, eu sou um bocadinho exagerado às vezes, e às vezes tenho medo de aprofundar mais as coisas e não esteja a ser imperceptível. É isso que eu não quero, está bem? Portanto, se algum dia isto acontecer, se estiverem a sentir desconfortáveis, por favor digam que é para a gente mudar, está bem? Porque o que eu quero mesmo é que a gente possa estar todos e possamos integrar-nos todos, está bem? Portanto, eu tenho muito cuidado com isso, ok? Pronto, então, contextualização. Depois, um próximo passo seria a segmentação. O que é isto da segmentação? Nós temos uma passagem, imaginem que uma passagem tinha 5 versículos. Então,
Numa passagem com 5 versículos, nós vamos fazer então a primeira abordagem, que é a contextualização, fazer a comparação entre evangelhos e retirar conteúdo destas perguntas. Depois, então, por cada versículo, nós vamos partir esse versículo, ou seja, vamos segmentar. Às vezes podemos tratar apenas palavras, às vezes podemos estudar metade ou dividir o versículo em 2 ou 3 partes e estudarmos só algumas partes do versículo. Portanto, tudo isso vai ser feito aqui e vamos procurar, portanto, segmentar o versículo para que nós possamos ter reflexões profundas sobre ele. Depois vem a parte da pesquisa, que eu já vou demonstrar como é que fazemos a parte da pesquisa. Depois tem uma parte da partilha, portanto, nós vamos ter um documento online a que todos vão ter acesso. Depois o que vamos ter que fazer é, para quem quiser pesquisar e colocar lá no documento, vamos procurar ter um padrão está-me a faltar a palavra, de orientação para o texto, ou seja, umas linhas orientadoras para portanto, os títulos têm que ser a letra 16, o texto a letra 12, portanto, para quê? Para que quando a gente adicione conteúdo, para que fique tudo mais ou menos com a mesma linguagem. Portanto, isso se for possível. Se a pessoa não tiver com grande à vontade em relação a isso, ela pode tirar fotografias, pode colocar, ou se quiser participar e não estiver a conseguir, pode-se arranjar grupos de pessoas que possam ajudar para que a pessoa contribua. Portanto, aqui todos podemos contribuir e todos podemos ajudar, portanto, desde que haja interesse e vontade. Depois temos a parte da interpretação, ou seja, nós vamos pesquisando, vamos procurando, vamos tentando compreender, vamos tentando recolher conteúdo espiritual dentro daquilo que nós conhecemos, mas depois fazemos uma interpretação de grupo, não é? Chegaremos aqui a uma ideia de grupo, não é? Para que nós tiremos algumas conclusões em conjunto sobre isto. Olha, este caminho é ótimo, este caminho há estas possibilidades, podíamos ir por aqui, podíamos ir por ali, para que o nosso pensamento no final fique padronizado e que nós saibamos todas as mesmas coisas no final do estudo. A contribuição que cada um dá é assim, nós damos todos contributos, sempre. Portanto, não se preocupem com isso. E depois podemos fazer então uma conclusão ou do versículo em si, ou uma conclusão geral da perícope em geral, ok? Inclusivamente, depois até podemos relacionar esta perícope com palavras-chave. Quais são as palavras-chave? São aqueles temas principais, não é? Que dizem respeito à passagem. Portanto, temas principais. E depois, então, finalizarmos com uma prece. Então, vamos à parte da pesquisa. A pesquisa nós podemos fazê-la de inúmeras formas. Para já, este vai ser o nosso melhor amigo, NapSearch. É uma ferramenta digital que tem, eu já vou mostrar a vocês o que é, já vamos fazer uma pesquisa sobre ela e vocês já vão ver o que é. Mas há aqui estes sites, que são sites fundamentais para o estudo. Portanto, eu depois vou colocar ali os links destes sites, depois no final digam, que é para vocês. Portanto, este NapSearch, se calhar vou já mostrá-lo. Ora, NapSearch. Vamos tirar aqui e vamos partilhar aqui. Ora, antes de partilhar isto, vamos fazer aqui um ponto de situação. Dúvidas? Assim, à primeira vista, quais são as percepções que vão tendo? Assustador, nem por isso? Tranquilo? Ninguém quer dizer nada? Maria José, diz lá então. Acho que vai ser muito interessante. Uhum. Vai nos ajudar a
pesquisar e ir à busca do conhecimento, que é aquilo que o Espiritismo nos transmite. É ir beber da fonte, e tudo isso dá trabalho, mas sem trabalho nada se adquire. É esse o E acho espírito. que é isso que me está a motivar a mim, eu falo por mim pessoalmente, né? O facto de estar a gostar de ouvir, estás a explicar, estou a tomar apontamentos, e o facto de ter que irmos pesquisar e adquirirmos conhecimento. É muito importante. Muito bem, Porque se obrigado. não pesquisarmos, não aprendemos, não evoluímos. Exato, muito É bem. tudo um Cândido, conjunto faz de favor. Eu pego numa frase que disse há bocadinho e que estou plenamente de acordo, que burro velho não aprende línguas. Cá estamos nós, à espera deste cume, a subirmos. Já o exegeta Cândido, já no cume, já. A elevação, um padrão Filipe, espiritual elevado. Exatamente. tem que ser, senão não valia a pena estar aqui a escutar Claro. e a tentar aprender. É isso. Eu penso que todos nós, eu não sou porta-voz de ninguém, mas eu penso que todos nós estamos aqui com uma vontade, estamos aqui com como é que eu ia dizer, com o formigueiro no estômago, na barriga, à espera que isto comece, lá está, para fazermos essa subida até ao cume e vamos ter muitos escombros, entre aspas, a cair em cima de nós, que são as dificuldades, mas estamos aqui para avançar com esta doutrina, Filipe. Muito É bem. só isto que eu queria dizer e mais uma vez, obrigada. Sim, senhora, eu que também que agradeço. Maria Mandarina, faz favor. Eu é só para dizer que estou na Galileia. Está na Galileia. Portanto, é uma pessoa simples, portanto. Gilson, faz favor. Tem que ligar o micro, não está ativo, não estamos a ouvir. Veja lá. Desculpa. Assim. Boa noite, Felipe, Boa pessoal. noite. Eu lembro que você comentou que não teria muita preocupação com o tempo, né? Com o Sim, tempo do estudo, tempo de término, tempo de... sim. E realmente isso é importante, porque eu percebo que, da forma como você está falando, a análise de cada fato, cada período, Está com a internet lenta. cada situação vai ser bem extensa, né? Sim, Porque envolve muita informação, vamos dizer assim, né? Então, realmente, a não preocupação com o tempo, eu acho que é importante, como você falou. Então, é algo que a gente não deve... Seria isso. Obrigado, Gilson. E a ideia também é que a gente possa conversar, que a gente possa Não sei se deu partilhar. para... Não deu, Gilson, está com a internet, está sempre aos cortes, peço desculpa. Veja lá se consegue falar. Isso. Estou a enviar, estou na estrada, Não está perceptível, Gilson, não estamos a conseguir ouvi-lo. Bom, vamos avançar então. Eu estava a dizer, portanto, a ideia é que a gente possa participar também, tá bom? Vamos dando matéria, vamos conversando, vamos refletindo e depois vai-se fazendo luz. Muito bem, então olha, vamos passar então aqui para a parte mais técnica da pesquisa. Nós vamos ter dois grandes fontes de pesquisa. Vamos ter uma que é a internet, através dos computadores, dos tablets e tudo mais, e vamos ter outra que é a bibliografia, que nós temos disponível no nosso drive, seja na nossa nuvem. Entre outras, portanto, tudo o que nos ajude a contribuir para o estudo, portanto, tudo isso é bom. Então, nós temos então aqui este NapSearch, vou aqui partilhar. Filipe, Como? não estás a partilhar.
Pois não, é isso que eu vou fazer agora, Fernanda. Só um momento. Ora, é porque isto é tanta janela que uma pessoa... Onde é que eu faço aqui a partilha? Ora, só um momento. Deixa-me só... Que eu não estou a ver aqui o coisa para partilhar. Que isto desapareceu-me aqui. Ah, já está aqui. Já vi, já vi. Ora, assim sendo, Google Chrome. Ora. Ora bem, então estão a ver aqui o site? Vêm bem assim? Pronto, este é o site do NapSearch, que foi um site que foi construído por... está aqui um trabalho, uma coisa louca, vocês já vão ter uma dimensão daquilo que aqui está feito. Então, vamos utilizar já o quê? Já o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, que é para nós nos habituarmos já a começar pelo aquilo que nós vamos estudar. Então, temos aqui uma primeira fase, que é leia a Bíblia. E nós carregamos aqui no livro e vai-nos aparecer aqui todos os livros da Bíblia. O que é que nós vamos pesquisar aqui? Portanto, é de uma consulta fácil, portanto é só introduzir aqui estes dados e nós vamos escolher aqui, neste caso, Lucas, que é o Evangelho que nós estamos a estudar, não é? Lucas, capítulo 1, e nós, se tivermos o livro, vamos ver que ele começa no capítulo 5. Aliás, vamos pôr de 1 ao 25, que é, verso 1, capítulo 25, ou versículo 25, que é onde termina a perigo que nós estamos a estudar. Portanto, esta primeira fase de ler a Bíblia é para nós, portanto, escolhermos a perícope ou o capítulo, aquilo que nós quisermos para estudar, ok? Esta barrinha aqui de cima, portanto, nós temos aqui capítulo 1, versículo 1, correto? Capítulo 1, versículo 2, e temos aqui, então, o prefácio e o anúncio do nascimento de João. Portanto, é esta perícope. Aliás, lembrei-me agora de uma coisa, que tenho que falar com o Aloísio, que ele disse-lhe capítulo 1, versículo 1. Bem, se calhar é mesmo para a gente estudar aquilo a fundo. Bom, vamos ver o que é que o tempo dirá. Pronto, então, imaginando que nós estamos aqui a estudar o versículo 5, que vai de 5 a 25, correto? Seria a primeira perícope que nós íamos estudar. Esta primeira barra que aqui aparece são traduções da Bíblia. Ou seja, esta primeira tradução é a versão da Almeida revisada e corrigida. Temos, por exemplo, aqui esta, BJ, que é a Bíblia de Jerusalém. E temos a nossa tradução, que é do Haroldo Dutra Dias, que é esta HD, que é a do Haroldo Dutra Dias. Ok? Portanto, esta tradução vai ser a nossa tradução de referência. Portanto, HD deve ser aquela que nós vamos escolher, ou seja, Haroldo Dutra, ok? Mas nós podemos depois comparar o quê? Comparar o que diz nesta com o que diz, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, com o que diz em outras. Portanto, isto é ter uma primeira aproximação com o texto, ok? Portanto, mas por defeito, vamos escolher o quê? Vamos escolher aqui o HD, ou seja, do Haroldo Dutra, porque
Para quem não tem o livro físico, pode sempre vir a este site, consultar a qualquer hora, a qualquer local, portanto é muito prático. Para quem gostar de ter o livro, tem o livro, mas para quem não tiver o livro já, pode consultar aqui o primeiro texto. Depois, temos aqui do lado direito o tempo em que ocorreu esta passagem. Portanto, foi no ano 6 a.C., ok? Portanto, há aqui uma questão temporal relativamente às passagens. E depois, então, temos aqui o quê? Temos aqui a passagem completa. Então, nós aqui podemos ter logo aqui uma primeira abordagem de leitura, correto? Portanto, vamos lendo, vamos tentando perceber o que é que diz o texto, portanto, esta aproximação estratégica ao texto. Depois, temos aqui uma outra parte são as notas de rodapé. Ora, as notas de rodapé, o que é que elas fazem? Ajudam-nos a entender as palavras que nós potencialmente não conhecemos. Portanto, isso é outro tipo de trabalho que nós vamos poder fazer, que é quais são as palavras que eu não compreendo. Então, as palavras que eu não compreendo, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que pesquisar o que é que elas significam. Correto? Portanto, é um pouco por aí. Então, abrindo aqui as notas de rodapé, porque esta tradução do Haroldo tem notas de rodapé, ele tem aqui, visto que, portanto, diz respeito aqui a este visto que. E vamos ler. Ora, visto que, considerando que, desde que, depois que, formada pela junção dos três elementos, conjunto temporal. Conjunção com sentido conclusivo, adversativo, portanto isto é questões aqui mais técnicas. Empreenderam. Empreender, tratar de procurar, fazer algo, tentar. Ou seja, através de sinónimos, através de outras palavras, dão-nos caminhos interpretativos também. Ok? Portanto, isso também pode ser muito interessante. Mas aqui é a questão de nós percebermos qual é o sentido que as palavras têm neste contexto, ok? Pronto. Depois, por acaso, não acontece aqui, mas eu vou ver aqui, por exemplo, uma passagem de Mateus. Mateus 10. Só para vos mostrar aqui uma coisa. Por exemplo, o que é que está a acontecer aqui? Missão dos 12. Está a aparecer aqui o título desta passagem, mas depois o que é que está aqui? Esta passagem está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nos versículos de 13 a 19, e no capítulo 6, 7 a 13, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 12 a 16, e no capítulo 9, versículos de 1 a 6. Então, imaginando que nós estamos a fazer a contextualização da parábola, da passagem, qual é o próximo passo que nós vamos fazer? Vamos ler a passagem de Lucas, que neste caso é o Evangelho de Lucas que nós estamos a fazer, não é? Mas depois vamos ver a mesma passagem no Evangelho de quê? De Mateus e no Evangelho de João ou no Evangelho de Marcos, se houver esta correspondência. Porque isso é fundamental nós trazermos o quê? Essa comparação. Porquê? Porque Mateus tem um tipo de linguagem, Lucas tem outro tipo de linguagem, Marcos tem outro tipo de linguagem, e analisando o conjunto das linguagens dos evangelhos todos, nós ficamos com uma abrangência um pouco melhor. Estão a ver? Portanto, o facto de compararmos as passagens dos evangelhos, portanto, dá-nos elementos interpretativos também para a compreensão da passagem em si. Já lhe passo a palavra, Onica. Portanto, neste contexto, um dos primeiros passos é fazer uma análise comparativa dos textos entre os evangelhos. Era isto que eu queria dizer, está bem? Primeiro fazer uma leitura,
depois fazer uma análise comparativa, se houver, portanto, a mesma passagem em vários evangelhos, ok? E depois, então, nós fazermos e respondermos às tais perguntas que falámos há pouco. Portanto, este é o trabalho para o primeiro estudo, ou seja, para a contextualização. Estão a ver? E depois, então, iremos aprofundar. Nica, faz favor. Era só se o Filipe pudesse ampliar, que eu não consegui ok. ver nada. Veja lá. Agora está bom. Consegue ver bem assim? Pronto, Assim já obrigado. está melhor. Assim está ótimo. Obrigada. Pronto. Então, resumindo, nós estamos no primeiro campo de pesquisa, que é ler a Bíblia, pesquisar a Bíblia. Pronto. Estão a ver aqui a data, esta que já foi a 29 depois de Cristo, esta passagem. Estão a ver? Há pouco, a outra era 4 antes de Cristo. Esta já é 29 depois de Cristo. Pronto. Então, vamos voltar aqui ao nosso Lucas. Portanto, Lucas. E agora vou só filtrar a primeira perícope, que é que vai do 5 ao 25. Pronto. Vamos fazer aqui pesquisar. E agora vai-me aparecer por defeito esta tradução da Almeida revisada e corrigida, mas nós queremos aqui a do Haroldo. E então temos aqui anúncio do nascimento de João Batista, ok? Portanto, este é o nosso texto. Então, aqui temos as notas de rodapé, dá-nos aqui a possibilidade de nós vermos o capítulo completo, o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, e depois temos então aqui o grande milagre, que é todas as obras espíritas que trazem conteúdo relacionado com esta passagem. Olhem para isto. Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, uma obra. Wesley Caldeira, da Manjedoura de Emaús, outra obra. André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, outra obra. Antologia Mediúnica do Natal, Seara dos Médiuns, Através do Tempo, O Espírito da Verdade, Pontos e Contos, O Reino de Deus, Primícias do Reino, Convites da Vida. Portanto, tudo obras espíritas que trazem conteúdo para nós analisarmos e relacionarmos com o quê? Com o texto original, que é o texto de Lucas, que fala sobre o anúncio do nascimento do Cristo, ou de João Batista. Estão a ver? Portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós depois, portanto, isto já ainda estamos no geral. Ok? Ainda estamos no geral. Pronto. Isto é a parte das obras espíritas, ok? São psicografias que já estão relacionadas com este texto, que trazem conteúdo para que nós possamos ler e observar e analisar. Mas depois, para além das obras espíritas, temos aqui o quê? Locais. Olha, locais, também tem aqui locais. Estão a ver? Onde é que isto aconteceu? Foi em Jerusalém. Então, vamos pesquisar sobre Jerusalém. E este já tem aqui. Depois tem aqui mapas, por exemplo. E nós vamos ver aqui Israel. Portanto, mapas que nos dão uma ideia geográfica. Portanto, por exemplo, aqui o Mar de Galileia, aqui o Mar da Galileia, aqui o Mar Morto. Portanto, tudo isto nos vai ajudar a compreender melhor a passagem. Aqui a Judeia, portanto, lembram-se que o texto falava sobre a Judeia, vamos lá ver o texto. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, então o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que pesquisar sobre a Judeia. O que é a Judeia? Qual é o simbolismo da Judeia? O que era a Judeia? E tudo isso, todos esses elementos vão nos ajudar a interpretar o texto pela forma espiritual. Então, temos aqui Israel, Judeia, ou seja,
locais. Pronto. Agora, temos aqui outro tipo de comentários. Nós aqui falávamos de quê? De obras espíritas, correto? Obras psicografadas que adicionam conteúdo à passagem. Mas estes homens que fizeram, na verdade não é estes homens, é um homem, isto é incrível. Então ele relacionou aqui outros comentários de obras não espíritas, mas de obras reconhecidamente idóneas do ponto de vista académico para de comentários bíblicos, e temos aqui vários autores. Então, quando nós formos, por exemplo, depois aqui há comentários gerais ao capítulo inteiro, há comentários segmentados a só um conjunto de versículos, ou há comentários específicos para um versículo em si. Reparem, nós estamos a estudar, neste caso, que é Lucas de 5 a 25, que é a primeira passagem. Se eu carregar aqui, Lucas de 1 a 5, então eu tenho aqui um comentário ao primeiro versículo desta passagem. Então, nós vamos adicionar este tipo de conteúdo no quê? No nosso segundo estudo, porque o primeiro é da contextualização, o segundo há de ser para o primeiro versículo da passagem, então iríamos ver o que é que diz aqui o Champlin, por exemplo. Portanto, fala aqui sobre Herodes. Herodes o Grande. Está aqui referências cruzadas com o Evangelho de Mateus, em que Herodes é referenciado. Um dos 24 turnos sacerdotais. Cada turno oficiava durante uma semana no Templo de Jerusalém, 2 vezes por ano, das filhas de Arão, isto é, em linguagem sacerdotal. Portanto, dá aqui indicações de como era a questão do sacerdócio. Portanto, era durante uma semana no Templo de Jerusalém. Pronto. Isto é, ir adicionando sempre estas pequenas partes de conteúdo que depois nos dão uma visão mais global sobre a coisa. Portanto, eu não me vou estender aqui sobre os comentários. Portanto, isto são vários autores que comentam a mesma passagem que nós estamos a estudar. E pronto, eles ainda colocam aqui depois colaboradores, ou seja, para que se alguém estiver a estudar isto, se quiser enviar os seus estudos, também pode contribuir com conteúdo para adicionar a este site, ok? Portanto, de uma forma global, nós temos aqui o primeiro campo de pesquisa, que é a pesquisa da passagem em si. Ou seja, nós estamos a fazer a pesquisa da passagem para depois irmos buscar as obras. Agora vamos fazer outro tipo de pesquisa. Vamos para aqui, para o início do NapSearch. E aqui, a primeira parte é da pesquisa mais geral, ou seja, eu posso encurtar ou largar a minha pesquisa. E aqui a Bíblia interlinear, eu vou ser específico na minha pesquisa e eu vou, versículo por versículo, fazer a minha pesquisa. Imaginando que eu há bocado estava a pôr aqui Lucas 5:25, não foi? No primeiro capítulo, Lucas 5:25. Imaginando que nós já tínhamos feito a contextualização numa aula, digamos assim, numa reunião. Na segunda, o que é que nós vamos fazer? Podemos fazer primeiro uma abordagem mais geral, mas depois vamos afunilar. Vamos fazer uma abordagem específica. Então, vamos aqui ao livro de Lucas. Ora, o livro de Lucas. Onde é que está o livro de Lucas? Está aqui. Ora, Lucas. Aqui está ele. Portanto, neste caso será capítulo 1, versículo 5, que é onde ia começar o nosso estudo, certo? Então, nós vamos pesquisar aqui e temos então aqui o nosso versículo. E há cá confusão. Portanto, temos aqui o texto original grego. Não se assustem com isto. Calma. Vamos simplificar aqui. Temos aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, ok? Que é o primeiro versículo. Isto não, vamos esquecer isto aqui, portanto, isto é um dicionário de Strongs. Portanto, diz aqui o que é.
O objetivo da concordância de Strong é oferecer um indício de referência bíblica, palavra a palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação, tradução independente e disponibiliza os recursos extra para uma melhor compreensão. Lembram-se de eu ter falado da segmentação, de nós partirmos o versículo palavra a palavra? Este tipo de dicionário dá-nos informações palavra a palavra sobre o sentido das palavras, ok? Salvo a redundância. Mas vamos aqui um bocadinho mais abaixo, que é para vocês não se assustarem muito. Temos Maior, Filipe, se faz favor, maior. ok. Por acaso, este versículo não tem referências espíritas. Só tem comentários bíblicos. Mas alguns versículos têm o quê? Têm obras espíritas. Então, fica mais fácil, porque imaginando que este versículo tinha obras espíritas, nós já tínhamos lições, não é, sobre este versículo no conteúdo espírita, porque é assim, nós tendencialmente vamos dar sempre prioridade à pesquisa espírita, ok? Portanto, nós primeiro vamos às pesquisas espíritas e depois então para complementar é que vamos às outras. Mas por defeito, o nosso estudo é espírita, vamos dar sempre prioridade às referências espíritas, está bem? Pronto. Então, isto aqui tem várias informações sobre só um versículo. Vejam bem o que para aqui há só de um versículo. Pronto. Depois aqui mais para baixo tem referências cruzadas. O que é isto das referências cruzadas? Referências cruzadas são quando em outros versículos do Evangelho estão, portanto, que falam do mesmo assunto ou que se relacionam com o assunto tratado no versículo. Estão a ver? Portanto, referências cruzadas com este versículo aqui, portanto, tínhamos estas se quiséssemos ir a relacionar, mas isto é mais à frente. Depois temos aqui dicionários. Olhem aqui, Herodes. Temos aqui dicionário bíblico, quem é quem na Bíblia. Ou seja, temos aqui um conjunto de informações sobre esta personagem que é Herodes. Sobre a Judeia, também temos aqui elementos sobre a Judeia. O que é um sacerdote? Temos aqui também informação sobre o que é sacerdote. Quem é Zacarias? Quem é Abias? Portanto, já temos aqui... temos aqui a referência espíritas, sim senhora. Pronto. E estas duas referências espíritas sobre quê? Sobre este versículo. Locais, com mapas. Portanto, isto está tudo muito simplificado. Porque, sabem porquê? Porque é chegado o tempo do estudo do Evangelho. Agora imaginem o que é que nós termos que ir para uma biblioteca que se calhar um autocarro de livros não chegava para recolher informação disto. E este homem, chama-se Jonas, fez isto tudo ao longo de 10 anos. Sílvia, faz favor. Já orando pelo Jonas, né? Em gratidão a esse trabalho. A pergunta é o seguinte: quando entra na referência espírita dos livros, quando a gente clica lá naquele botãozinho, já aparece exatamente o que está querendo pesquisar e não o livro todo em PDF, não, né? Não, eu vou clicar que é para você. Tá. Então, referências bíblicas, conteúdo, carregamos e olhem o que acontece. Aparece só a lição. E para além de aparecer só a lição, já tem aqui referências cruzadas também desta obra espírita com os textos evangélicos também. Está aqui uma referência cruzada para Malaquias 4:5, está aqui uma referência cruzada, lá está, para Lucas 5:25, que é esta passagem que nós estamos a estudar, portanto, e outras. Agora, o que é que nós vamos ter que fazer? Coisas práticas para o nosso estudo. Eu na primeira abordagem estou a fazer o quê? Estou a retirar elementos mais gerais. Correto? Estou a tentar contextualizar a passagem. Então, quando eu vou ler aqui,
nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma, portanto, isto está a sua mulher, estando Zacarias a exercer diante de Deus as funções sacerdotais na ordem de sua turma, coube-lhe por sorte, segundo o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Perdão. E apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Portanto, isto aqui temos que relacionar se isto faz sentido, ou seja, para aquilo que nós queremos. Portanto, se o texto for assim muito mastigado, não vale a pena. Mas nós, a pouco e pouco, vamos percebendo isso. Ou seja, o que é que nós estamos à procura? Onde é que aconteceu a passagem? Então, o nosso raciocínio, quando vamos ler, ó, deixa cá procurar se diz aqui alguma coisa, onde é que isto aconteceu. Depois diz assim, olha, foi na Judeia. Então, pronto, já temos aqui. Segundo Caibar Schutel, no capítulo 86 do livro Parábolas e Ensino de Jesus, abre-se aspas e coloca-se a passagem a dizer que, segundo este autor, foi na Judeia durante o dia no ano 25 depois de Cristo. Pronto. E é essa informação que nos é relevante para quê? Para responder à resposta inicial da contextualização. Ok? Pronto. Isto é assim. Esta parte da pesquisa pode criar assim um bocadinho de ansiedade, porque a gente estamos acostumados a isto, não é? Mas sem stress. Como eu disse, isto é para ir gostando. Nós vamos aprendendo, nós vamos melhorando. Portanto, isto é uma aprendizagem constante. Ok? Pronto. Então, hoje quero-vos dar assim um panorama mais geral. Depois, já vimos pesquisa global, pesquisa específica. Agora, temos aqui um outro tipo de pesquisa, que é, eu coloco aqui um assunto e eu quero pesquisar nos textos evangélicos onde é que há o quê? O assunto que eu quero pesquisar. Vou escrever, por exemplo, amor. E quero pesquisar nesta tradução do Haroldo Dutra Dias. Pronto. E eu carrego em pesquisar amor. E eu tenho aqui o quê? As referências cruzadas que nos textos evangélicos dizem amor. Estão a ver? Olha aqui. Mateus 24:12, Mateus 25:6. Portanto, eu já vou-vos explicar porque é que isto é importante. Vamos seguir. Agora, imaginando que eu quero pesquisar por amor nas obras espíritas. Reparem o que é que nós estamos a fazer. Já estamos a inverter o processo. Nós começamos do geral, não é? Para o específico. O que é o geral? É vermos a perícope toda, correto? O específico, o que é? É afunilarmos para o quê? Para o versículo. E agora ainda vamos esmiuçar, que é por palavras. Então, imaginando que eu tenho um assunto e eu posso pesquisar por esse assunto nas obras espíritas ou na própria Bíblia. Imaginando que o assunto desta passagem, estamos a falar do nascimento do João Batista, não é? Vamos pôr aqui, nascimento. Eu carregava aqui, em nascimento, e olhem aqui as obras espíritas a falar-me de nascimento. Mas reparem que está a acontecer uma coisa, aqui é nascimento e aqui aparece renascimento. Então, se eu quiser ser mesmo específico a pesquisar nascimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou agarrar aqui na pesquisa e vou-lhe colocar umas aspas. E eu filtro aqui nascimento e eu vou fazer pesquisar. E eu aqui vou ser mesmo específico para a palavra em si, ok? Às vezes nós podemos pesquisar por
2 palavras ou 3 palavras, por exemplo, uma expressão Espírito Santo, por exemplo, né? Eu imaginando que eu queria explorar aqui Espírito Santo, eu posso filtrar por Espírito e depois por Santo, e depois escrever Espírito Santo. Portanto, se eu quiser filtrar, eu tenho que colocar estas aspasinhas para filtrar a palavra, ok? Então, eu tenho aqui este assunto e nas obras espíritas tenho aqui 4 páginas, tenho aqui 4 páginas de livros a falar-me sobre nascimento, está bem? Isto é só para terem assim uma ideia. Depois, dicionários. Eu não sei o que é uma palavra, não percebo uma palavra do texto. Então, vou pôr aqui Herodes. Ou seja, eu vou pesquisar sobre a personagem que eu não sei. Então vou ver o significado da palavra, dicionários, Herodes, deixem cá ver. Ora, tenho aqui um dicionário bíblico. Herodes, homem feio e muito mau, especialmente em relação às crianças. Tirano. Bem, a matança dos inocentes. Vem a correspondência aqui. Pronto. Herodes, filho do herói. Pronto, e depois temos aqui várias informações sobre o Herodes. Agora reparem numa coisa, vamos lá simplificar isto. Vou parar aqui a partilha, que é para a gente não se assustar tanto. Deixem-me ver aqui, buscar aqui. O que é que nós podemos fazer, por exemplo? Nós somos tantos. Um pode pesquisar sobre Herodes, outro vai pesquisar sobre a etimologia de uma palavra, outro vai pesquisar isto, outro vai pesquisar aquilo. E do conjunto da distribuição do trabalho, podemos trazer riqueza para o nosso entendimento global. Estão a ver? Portanto, isto só neste site, ok? Depois vamos poder aprofundar isto um bocadinho mais com a pesquisa por palavras. E na pesquisa por palavras é muito importante, porquê? Porque depende depois da ideia que a gente dá ao texto. E o estudo minucioso tem essa característica. Imaginando que nós temos uma palavra qualquer, que nós não estamos a conseguir compreender o sentido, mas vamos encontrar um sinónimo da mesma. E se nós pesquisarmos para a palavra original, não encontramos nada. Mas se pesquisarmos por um sinónimo que diz exatamente a mesma coisa, já encontramos montes de informação. Então, esta questão é muito importante depois para quando a gente faz a pesquisa. Mas para já, eu compreendo que isto é desafiante, não é? É desafiante. Mas a gente, à medida que se põe ao caminho, é que a gente vai trilhando o nosso próprio caminho. Eu digo-vos uma coisa. Os primeiros diretos que eu fiz na Casa com o Evangelho, meu Deus do céu, não desencarnei porque não calhou. O primeiro então, a minha perna só se fazia era assim, que eu já não sabia o que é que havia de fazer. Pronto, e hoje já estou um bocadinho melhor, como veem. Mas, primeiro tive que passar por um aperto e não foi pouco. E assim somos nós. Agora não sabemos nada, está tudo muito confuso, achamos todos que não somos capazes. Mas à medida que vamos trazendo, à medida que vamos construindo, as coisas vão aparecer. O que eu não quero é que vocês se assustem, está bem? Quero que a gente acredite, quero que a gente não tema, porque essas são as palavras de Jesus para nós. Não temas. Sílvia, se faz favor. Não, só lembrando das meninas que participaram da primeira reunião, né? Deixaram bem claro isso, para a gente não desanimar, porque podem aparecer, né, desafios aí pela frente, às vezes a gente fica... Mas eu lembro tanto da Cristina, né? Sim, a Cristina e uma outra de Minas, né? Falando exatamente isso, assim, da perseverança, né? Da resiliência e do trabalho. E eu acredito, Felipe, que você está bem preparado para conduzir, para coordenar esse grupo, né? E a gente vai se ajudando sim, né?
Claro, A boa vontade e a união vai levar a gente adiante. claro que sim, querida. E é assim, nós não temos todos que fazer pesquisa, essa também é outra. E eu não quero jamais que ninguém se sinta mal porque não pesquisa, isso é que era bom. O importante é vocês estarem aqui. O importante é a gente ouvir. O importante é a gente estar presentes. Porque nem todos também temos as mesmas capacidades e está tudo bem. Não temos hoje, mas vamos ter amanhã. Porque todos vamos ser espíritos puros. Portanto, é uma questão de tempo. Portanto, e o que é saber mais ou não? Eu sei mais do quê? Não é? Nada, não sabemos nada, mais de nada. Portanto, isto é um estudo para todos. Quem puder contribuir um bocadinho mais, contribui. Quem não puder, também está tudo bem. E é sempre bem-vindo e fiquem sempre à vontade a todos os níveis, está bem? Portanto, não se sintam nada de que possa limitar a vossa luz, está bem? Todos temos muitas capacidades. Portanto, é um pouco por aí. Agora, há uns que têm mais agilidade nisto, há outros que têm agilidades noutra coisa, e isso a vida é mesmo assim. Portanto, o que importa é que a gente esteja todos. Agora, confesso que esta matéria é assim um bocadinho pesada, não é? Assim um bocadinho densa. Agora, se calhar o importante era nós fazermos já uma aproximação ao texto nestes próximos dias e que a gente vá ver, vá pesquisar. Não sei como é que vocês estão. Estão bem? São 11 horas. Querem falar um bocadinho? Querem continuar aqui o estudo? Como é que querem fazer? Estão bem? Ou já estão cansados? Não? QB. Pronto. Então, vou só terminar aqui os... Desculpa lá, Sim, sim. eu tenho que sair da reunião. Muito bem. Quem é que está a falar? Não estou... É a Cristina Vinagre. Ah, Cristina. Está bem, está tudo bem. Pronto. Boa Obrigado. noite a todos. Boa noite, Cristina. Muito obrigado pela Obrigada presença. e Beijinho. até à próxima. É a Sim, próxima sim. semana? Sim, sim, é sempre à quinta. Ok. Um beijinho, obrigado. Obrigada e boa noite a todos, está bom? Obrigado, boa noite, Cristina. Obrigada, com licença. Felipe, Sim, sim. eu também me vou retirar, Sim, senhora. que a minha perna já está aqui Sim, senhora. a dar para fazer. Esteja à vontade, obrigado. Pronto, beijinhos para todos, até amanhã. Obrigado. E obrigada por tudo. Muito bem, vamos dar então aqui uma voltinha sobre os slides. Se calhar terminamos aqui os slides. Portanto, depois vamos passar também aqui os outros sites, mas para já vamos correr aqui os slides e depois no final vamos novamente aos sites. Então, portanto, estávamos a falar da pesquisa digital, não é? Portanto, aqui a nível dos sites. Temos também um conjunto de estudos já feitos pelos NEPs no Brasil, que isto é o acervo espírita. Portanto, passagens que sejam similares, que já foram estudadas. Portanto, nós também podemos ir buscar informação já filtrada de outros grupos que já desenvolveram esse tipo de estudos. Portanto, a mensagem já vem muito filtrada e isso também é bom porque nos ajuda a não perdermos tanto tempo, entre aspas. Depois temos um conjunto de bibliografia recomendada, portanto, que está disponível também na nossa biblioteca. Temos algumas imagens, temos sempre o Google também para ir buscar. Temos vídeos no YouTube, que também é uma boa fonte de pesquisa, de conhecimento, que palestras ou estudos feitos sobre essa passagem, portanto, também pode ser enriquecedor alguns contributos, e pronto, artigos vários no Google, entre outras fontes de pesquisa. Então, nós por referência vamos ter esta tradução do Haroldo Dutra Dias, portanto, é uma tradução realizada por um espírita, não sendo uma tradução espírita, portanto, ele retirou dos originais gregos esta tradução. É uma tradução muito boa porque tem aquelas notas explicativas que nos ajudam e tem notas que vão buscar coisas culturais
hábitos culturais, expressões idiomáticas, portanto, tudo isso muito interessante. Pronto, e depois temos sempre aqui a nossa querida codificação espírita, não é? Allan Kardec traz sempre estes elementos fantásticos, interpretativos, traz-nos a chave para descodificar a mensagem do Cristo, não é? E, portanto, vamos sempre relacionar os conceitos, as aprendizagens, naturalmente, com o trabalho espírita. Só um detalhe. Isto às vezes pode parecer que é outro tipo de trabalho que não espírita, porque falamos muito em evangelho e tudo mais. No entanto, o nosso trabalho é espírita. Não é uma outra coisa qualquer. Okay? A nossa interpretação é espírita, o nosso trabalho é espírita, a nossa prioridade são os livros espíritas e a nossa interpretação é espírita, ok? Não é uma outra coisa qualquer. Portanto, é um dos princípios do NEP, é a identidade espírita, ok? Portanto, por método, nós vamos primeiramente apoiar-nos na codificação de Allan Kardec, é a primeira obra onde nós vamos pesquisar, depois vamos a Emmanuel, depois vamos a outros livros, mas tendencialmente vamos sempre à base. A nossa base é a codificação espírita, ok? Portanto, vamos sempre relacioná-los com estas obras, com a Revista Espírita, com todas as obras de Allan Kardec, porque essa é a base, ok? Nós estamos aqui à procura do conteúdo moral, mas também temos que perceber os fenómenos e tudo isso é bom para nos engrandecer o espírito. Por exemplo, de manhã estou a falar sobre uma passagem que é a aparição do Cristo aos discípulos na Galileia. Nós podemos trazer aqui a aparição da materialização, a aparição da densificação do perispírito, a aparição através da evidência de um médium. Podemos trazer esses conceitos todos que são doutrinários. Mas também vamos buscar o quê? O conteúdo moral. E a aparição do Cristo não é física, mas é a aparição do Cristo interno em nós. Estão a ver? Portanto, e é isso, é esse resgate espiritual que nos ajuda a quê? A entender tudo isto. Tá bom? Pronto. Então depois, obras espíritas de Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Carlos Torres Pastorino, Caibar Schutel, Espírito Vinícius, Rodolfo Caligares, Martins Peralva, coleção do EAD, coleção do EMEG, ou seja, nós estamos a fazer literalmente um estudo avançado do espiritismo, que é através do conteúdo moral do Cristo, iremos buscar todos estes recursos, não é? Para quê? Para compreender a mensagem do espírito puro. Jesus é um espírito puro. Jesus é o nosso futuro. Então nós não estamos a estudar o passado, estamos a estudar o nosso futuro. Muito bem. Obras não espíritas. Há várias, portanto, há aqui traduções, outras traduções da Bíblia, atlas bíblicos, dicionários etimológicos para referirmos aqui a questão das palavras, concordâncias, portanto, tudo isto são elementos para nos ajudar à interpretação. Depois, já há vários canais de YouTube que podem trazer conteúdo para nos ajudar a refletir sobre as mensagens, portanto, palestras espíritas, e pronto. Queria chegar a este slide. Nós agora não estamos familiarizados com o texto, não estamos familiarizados com o método. Portanto, vamos atingir umas camadas mais superficiais, correto? Ainda não sabemos quem é Herodes, não sabemos quem é Zacarias, não sabemos quem é João Batista. Depois de começarmos a conhecê-los, começamos a partir por outro tipo de camadas. Portanto, a primeira camada é mais superficial. Depois, vamos chegar a uma camada mais simbólica. O que é que representa João Batista no contexto do Evangelho? O que é que representa o batismo? Portanto, há toda uma simbologia por detrás das passagens. Depois, uma camada que é mais de cruzamento, ou seja, já temos mais conhecimento com o texto, este já se cruza com aquele, este já se cruza com isto,
isto já se cruza com o Livro dos Espíritos, isto já se cruza com a Gênese, isto já se cruza com Kaibar Schutel, isto já se cruza. Porquê? Porque fizemos a pesquisa e nós já sabemos que nós depois até vamos começar a perceber os autores. A linguagem que os autores espíritas vão trazendo, nós já sabemos, por exemplo, Amélia Rodrigues faz descrições belíssimas, Humberto Campos também. Para a contextualização da passagem, esses dois autores são fantásticos. Porquê? Porque eles trazem detalhes da riqueza, parece que a gente faz uma viagem ao espaço que estamos a estudar. Portanto, há autores mais específicos para vários tipos de extração de conteúdo. E depois, uma última camada que é a camada espiritual. Portanto, é uma camada mais profunda que trazemos as lições para a nossa vida e aplicamos-nos a quem nós somos. Portanto, é aí que nós queremos chegar. Estamos prontos para fazer um grande mergulho. E este mergulho é um mergulho em nós mesmos. Portanto, assim sendo, hoje, se calhar ficamos por aqui porque o estudo foi assim um bocadinho intenso, não é? Esta questão da pesquisa cria sempre assim um bocadinho de pânico. No entanto, era exatamente assim que eu me sentia nas minhas aulas. As primeiras aulas, como é que eu vou passar esta cadeira? Impossível. Não sei absolutamente nada. Portanto, é assim que a gente se sente. Como é que eu me vou desenrascar daqui? Então, eu não sei absolutamente nada e continuo a não saber. Calma. Tudo a seu tempo. Tá bom? Agora, pronto, queria ouvir também algum feedback vosso e depois então para fecharmos o nosso estudo, está bem? Alguém quer dizer alguma coisa? Se não quiser, então avançamos. Minda, faz favor. Acho que vai ser maravilhoso fazermos este estudo com todos juntos, contigo. Acho que vai ser espetacular. É aprender, é evoluir, é o futuro. Claro. É o que precisamos. Claro que sim. Obrigado, Minda. Ora, o Cândido, faz favor. O Filipe disse que este trabalho demorou 10 anos. Eu tenho a impressão que ele devia trabalhar 25 horas por dia. Da maneira como isto está, que eu me apercebi, está maravilhoso, está fabuloso, tem muita procura, muita busca, devia ter uma equipa muito grande a trabalhar com ele para poder fazer esta pesquisa e eu penso que nós vamos ser uns fidedignos seguidores dessa busca e vamos conseguir também, assim, desculpem a expressão, tipo cão de caça, vamos também conseguir farejar, ir buscar toda esta procura, esta busca, e nós vamos conseguir. E estamos prontos para isso, Filipe. Claro que Obrigado. sim. Nós não estávamos aqui. Ora, Maria Mandarina, faz favor. O meu compromisso é presencial. O laboral. Fico a ver as ajudas que vou ter do lado de lá, porque as do lado de cá não são muitas, por isso. E eu sou assim, pão, queijo, que é para não criar grandes expectativas e o trabalhão é sempre grande. Pronto. Mas Cuidado. a absorção é muita. Depois, pronto, há algum resultado positivo a ter. Claro. Nós nunca podemos descurar também o seguinte, que é o poder da inspiração. E um vai dizendo uma coisa, outro vai dizendo outra. E há temas que nos vão chamar para falar. Porque há temas que nos vão tocar mais. Portanto, os contributos vão ser sempre muitos. E não é a pesquisa que vai determinar a nossa função. E, por favor, não entendam isso como um requisito para estar aqui ou para se sentirem menos bem de não pesquisarem, está bem? Ónica, com a maior tranquilidade, eu quero é que você esteja aqui. Agora o resto... O mais difícil era chegar aqui, como já Claro. cá estou, portanto essa parte já está ultrapassada. Claro, com certeza que sim. O Fernandinha, resto... faz favor.
Deste uma palavra, Filipe? Não Sim, ouvi. sim, daí. Ah, sim. Olha, o que eu te quero dizer, eu não sou de estar só presente, não faz parte do meu ser estar só presente, porque não é, porque eu gosto de mexer. Claro. Pronto, estou assustada, estou. Mas tenho esperança e muita fé que Deus Nosso Senhor me vai dar aqui alguma inspiração, tal e qual como tu disseste, Claro. para poder contribuir. Quero muito contribuir, mas efetivamente isto é um mundo, tal qual nos foi apresentado, isto é um mundo. E claro que nós ficamos um bocadinho assustados. E depois é aquela parte de querer, muitas vezes, isso passa-se comigo, é o querer ter tempo para dedicar e depois às vezes esse tempo não existe. E claro que nesta primeira fase, e eu sinto e creio que também com muitos de vocês será assim, quanto mais a gente quer ter tempo, menos menos tempo temos. E portanto isto é tudo uma questão de dedicação e de querer mesmo. Claro. Pronto, era só isso, o meu testemunho. Pronto, nós também vamos, antes de passar aqui a palavra à Patrícia, é como eu disse, nós vamos dar sempre prioridade às obras espíritas, ok? Portanto, e aqueles comentários mais complexos, que nós também não conhecemos tão bem, portanto, é para ir fazendo a pouco e pouco, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós podemos, porque isto também tem que ser confortável, não é? Portanto, nós não podemos impor as coisas às pessoas e esperar que elas ajam da forma como nós gostaríamos, não é? Portanto, isto é para ser uma coisa que cada um dá aquilo que pode. E a mais não é obrigado, porque as coisas são mesmo assim, tá bom? Ora, Patrícia, faz favor. Primeiro, agradecer, Felipe, por esse passeio aí para nós, né, para contextualizar o estudo, para a gente entender, e realmente no começo é assustador, né, mas é muito bom também pegar um estudo assim do começo, né, os NEPs que eu participo já estavam em andamento, então também foi aí tentando pegar, né, o bom de sentar na janelinha, tentar fazer tudo ao mesmo tempo, mas que, assim, com calma a gente vai vai entendendo o processo, vai conseguindo, né, fazer as participações e trazer as nossas contribuições. E como diz um querido companheiro aqui nosso do movimento, que está lá no Brasil, não sei se vocês conhecem, o professor Otacílio Rangel, ele gosta muito de usar um exemplo do iceberg, né? Então, que a gente não se congele diante desse iceberg, mas que a gente possa ir fazendo mergulhos, né, cada vez mais profundos, porque a gente vai se deparar com os nossos icebergs, né, interiores, que a gente precisa conhecer, reconhecer e ver o que a gente tem, né, lá dentro para transformar. E cada mergulhador vai ter uma visão, cada mergulhador vai olhar por um lado, e cada vez a gente mergulha um pouquinho mais profundo, né? E vai trazendo essa essência que está dentro de nós, da nossa centelha, vai deixando ela brotar e ficar cada vez mais aí luminosa, brilhando a nossa luz e contribuindo com todos. Então, sempre cada um vai ser um presente no estudo. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Dabelinha, faz favor. Filipe, só o que eu queria dizer era, como tu dizes, o primeiro passo é estarmos aqui. Pronto, temos que ir pesquisando, estudando e aprendendo lentamente. É o que eu acho. Bom, com certeza. Muito obrigado, então. Cândida, faz favor. Eu penso que foi a Fernanda que disse que estava assustada. Não percebi, não sei se foi. Pronto, é porque, no fundo, é um pouco esse meu sentimento, mas eu já fiquei assim logo na sessão da semana passada, porque já percebi que a coisa ia ser dura. Mas, de qualquer maneira, pronto, estou aqui por algum motivo e como se calhar estamos todos, só testemunhar que eu tenho estado a fazer um trabalho, também estamos a fazer estudo de alguns livros com o Centro Espírita da Madeira e
há gente no grupo, há pessoas no grupo que nunca tinham frequentado um centro espírita, mas que se juntaram e vieram. Pois. E a experiência que eu tenho tido, nós já fizemos o estudo das leis morais, fizemos o estudo do livro de Joana d'Ângeles, vamos começar a fazer outro. A experiência é o contributo de todos, ajuda sempre um bocadinho. E aquilo que o Filipe há bocado disse no início, que tinha receio de se tornar demasiado académico, nunca vai acontecer, porque haverá sempre um testemunho da nossa vida ou de um acontecimento, e portanto a partir daí nunca se tornará académico, porque será sempre a forma de como é que o Evangelho, ou como é que nós o vivenciamos, como é que estamos a vivenciar aquele momento, e portanto estou apreensiva, estou receosa até, mas por outro lado vamos com calma, e é isso, vamos todos aprender uns com os outros, todos. Claro. Aqui está, toda a gente que aqui está, portanto, já segue a filosofia espírita, portanto, à partida já tem alguns conhecimentos, mas vamos aprender uns com os outros. É muito importante fazer uma pequena leitura. Nós ali fazíamos a seleção de 3 palavras que o texto nos dizia. Aqui neste caso temos já aqui um rol de questões e é respondendo a estas questões à partida, começamos a ser capaz de construir uma pequena abordagem e que partilhamos aqui. E depois, a outra coisa que também me parece que é muito importante, que é tudo aquilo que cada um diz é certo, ou seja, não há coisas erradas, porque aquilo que alguém está a dizer, que nos parece a nós, que não tem nada a ver, a justificação que essa pessoa dá, depois vem-nos fazer pensar de outra forma, e diz, olha, afinal, eu não estava a ver ali aquilo, mas a explicação faz-me entender, e é uma visão diferente, por isso é que é tão bom este estudo partilhado. Claro. E é com esse gosto que a gente é isso mesmo. Procura estar aqui sempre. Martinha, faz favor. Eu acho que o difícil é mesmo começar. E eu vou só aqui suavizar a coisa. Quando nós tivemos aquele convite por parte da Cris, nem de longe nem de perto, foi aquele capítulo estudado como deve ser. Mas eu quero-vos dizer que isto também é tudo muito divertido. Eu vou dizer a parte que me calha, que isto foi um fartote de rir, calhou-me os 12 apóstolos. Eu estou sempre a falar nisto, mas foi de rir. E eu estava a estudar, Pedro, André e Filipe eram os filhos de Betsaida. Agora querem saber? Betsaida, pensava eu que era a mãe deles. Afinal, não é. A Betsaida era uma povoação pesqueira. Agora imagina quando eu cheguei a esta conclusão. E partilhei com o Filipe, e na altura com a Maria foi uma risada, porque eu senti mesmo parvinha. Betsaida, a mãe deles, ok, e tal, não, é uma povoação pesqueira na Galileia. Pronto, isto também tem esta parte de giro, nós descobrimos o que é aquelas palavras que nós pensamos que é o normal, né? Ou que é uma pessoa, ou que é seja lá o que for, e descobrimos que tem mais chuminho dentro daquela palavra. Mas sim, acho que o difícil é mesmo começar, e claro que estou receosa, claro que sim, a gente abre o Evangelho, o Novo Testamento, nem sabe muito bem para onde é que há de começar, mas força aí, estamos cá. Pronto, é isso, é partirmos deste desconhecimento para termos algum conhecimento. Portanto, essa é a função do estudo. Então, olhem, Rosa Maria, háblanos um pouquito de espanhol, não? Não? Muito bem, então olha, diz-te, Rosa, fala um bocadinho para nós, para te conhecermos. Boa noite, buenas Olá, noches Rosa! aqui. Que bom ouvirmos uma língua diferente. Buenas noches, Rosa Maria. Buenas noches aqui no Panamá. Abraço a todos. Obrigado, Rosa. Muito bem, então olha, agora para terminarmos mesmo em beleza, vou desafiar aqui a Sílvia para nos cantar uma musiquinha. E depois fazemos a prece de encerramento. Então vai com muito carinho, tá? Como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine. Com
estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare, e em todos os seus passos, Deus te abençoe. Deus nos abençoe.